Seguinte, então. A Julia Boquel mandou assim essa arte aqui pra gente e disse o seguinte: Oi, Marco, tudo bem? Oi, oi, chat do YouTube, ó. Beleza, hein, chat? Responde a Julia, vai. O meu nome é Julia e sou ilustradora há alguns anos. Já estou trabalhando com ilustração e primordialmente com ilustração de livros. Eu gostaria, na verdade, de saber o que eu posso melhorar, o que eu devo focar como estudo e quais são os maiores problemas das minhas peças. Mas, se tiver apenas uma peça para avaliar, gostaria dessa aqui que uso como divulgação do meu livro. Ela já tem alguns anos, mas ainda gosto muito dela. Muito obrigada desde já. Abraço, Jill. Caraca, ó, já aplausos, aplausos pelo texto bem escrito, hein? Que beleza. Você é nova por aqui? Chegou ontem? O que aconteceu? Tá um tempo longe da comunidade? Tá escrevendo bem? Que isso? Obrigado por mandar aqui, Julia. E eu já abri aqui a sua imagem em um editor de imagens, porém eu quero dar uma olhada no seu portfólio também. Vamos dar uma olhada aqui nas suas artes. Ó, esse aqui é o portfólio da Julia. Vamos lá. Essa aqui é a arte que você está usando para divulgar o seu livro, mas também aparentemente tem uma versão deles adultos. Voltar aqui. 5 meses atrás. Você está trabalhando só como ilustradora ou você também está escrevendo os livros? Só de curiosidade. As duas coisas? Caramba, que legal. Deixa eu ver o seu processo. Esse rostinho foi repintado algumas vezes, né? Pintou uma vez, aí voltou, pintou de novo. Aí voltou, pintou de novo. Aí pintou mais uma vez. Voltou mais uma vez, por que não? Voltou de novo! Que isso? Pra quê? Próximo, deixa eu ver as outras. Que legal. Nossa, que capa legal. E tudo isso é trabalho. Ó, mockup. Tudo isso é trabalho mesmo, né? Não é fan-made. Esse aqui é de 2 anos atrás. Muito fofo. E uma dúvida, você já tentou explorar algum estilo de pintura diferente desse que você está fazendo? De tentar fazer algo talvez um pouco mais simplificado até? Ou você realmente gosta desse estilo mais pintado? É isso que você percebe que os clientes estão buscando, que a gente já deu a volta, né? Porque algo que eu particularmente gostaria de ver você tentando era dar uma simplificada no traço, assim. Não só traço, mas na pintura. Eu acho que a pintura, isso é uma opinião completamente minha, tá? Não tô falando que isso é melhor ou pior. É só uma questão mesmo. Tem no Sortstation na página... Ah, deixa eu ver. Porque eu adoraria ver mais esse... Ah, aqui, ó, que legal. Você explorando, deixando um pouco mais de linha, deixar as coisas um pouquinho mais gráficas. Bem legal. Não sei se os clientes se interessam mais por esse tipo de ilustração pintada, né? E aqui são as artes antigas.
Beleza, acho que já deu pra ter uma noção geral do seu trabalho. Os clientes se interessam mais pelas outras. Interessante. Não, bom saber, né? É bom que você tenha esse aval mesmo pra fazer também. Acredito que você gosta. Bom, então, vamos lá. Eu acho que, pô, sua arte é super capaz, assim, legal que você já tá trabalhando também. Eu gosto de várias soluções que você faz. Acho que as cores, especialmente dessas artes aqui, dessa aqui, elas estão muito bonitas, estão muito vivas, né? Elas compõem também junto com a história que você quer contar. Isso é super positivo. As cores estão harmônicas, né? Funcionam bem. Eu tenho algumas questões que eu iria sugerir pra você. Essa arte específica, que foi legal que você escolheu ela, é mais em relação a desenho até do que necessariamente pintura, sabia? Eu acho que algumas coisas do desenho, elas estão... São algumas coisas, vamos começar. Algumas das coisas são relacionadas a coisas complexas demais desnecessariamente. Então eu acho que tem várias coisinhas que você pinta de um jeito muito complicado, mas que não precisaria ser tão complicado assim. Um exemplo pra mim disso que eu tô falando é especialmente os tecidos, tá? Os tecidos que você pinta, eu acho que eles poderiam ter um movimento que colaborasse mais com o gestual do corpo dos personagens, mostrar mais essa intenção mesmo. E uma outra coisa que eu reparei é nas mãos que você pinta, não só desses personagens, mas dos outros também. Eu sinto que as mãos, elas não estão muito condizentes com o estilo do resto, sabe? Parece que você criou um jeito, um mecanismo que funciona pra você, pra desenhar e pintar mãos, e você aplica esse método sempre, assim, sabe? Só que eu acho que é um método que poderia evoluir um pouco, porque eles estão um pouco duros, sabe? As mãos, elas ficam um pouco quadradas demais, e tem algumas outras imagens que dá pra ver isso até melhor. E elas acabam ficando um pouco artificiais. Ó, aqui, eu acho que essa parte aqui, por exemplo, poderia ter uma referência muito mais direta do que você fez, para que essa parte da pintura ficasse melhor. Naturalmente, eu vou sempre reparar em rosto, no retrato da personagem e nas mãos. É muito certeiro isso pra mim. Eu sempre olho pro rosto e pras mãos. Então, em questão de desenho, eu acho que daria pra melhorar. Essa mão aqui ficou bem delicadinha. Acho que falta treinar um pouco mais, ó. Essa mão aqui também me chamou um pouco a atenção por ela tá meio quadradona demais, sabe? Eu acho que poderia ter um pouco mais de gestual nas formas e até uma simplificação mesmo do traço. Eu vou demonstrar isso pra você, tá? Mas esses são só exemplos. Ó, olha como ela fica bem quadradinha. E mão, ela não precisa ser necessariamente quadrada. Ela pode ter curvas, sabe? Não sei se você já tinha sentido isso na hora de executar. É o que eu sinto. Eu tenho problema no desenho. A verdade é que eu gosto mais de pintar. E isso vai se tornar um problema quando você tenta solucionar problemas de desenho na pintura. Esse que se torna um problema. Vendo o seu trabalho naquele time-lapse, aqui você colocou um time-lapse também, aqui. Eu não vejo tantos problemas de desenho. Eu acho que tá super legal, de verdade. O rosto da personagem e tal. Mas a tradução das suas possíveis referências pro desenho e fazer essa outra conversão na hora da pintura, talvez não esteja funcionando tão bem, especialmente para as mãos e para outras partezinhas. Ó, de verdade, aqui, ó, eu acho que tá muito legal. O rosto funciona muito bem. E você consegue manter tudo que você pensou no desenho, você mantém na pintura. Então não é um problema super grave, que chama muito a atenção. Eu acho que a tradução tá ficando legal, mas poderia ter uma referência pra mão, com certeza, sabe? Eu não sei se você fez essa mão no instinto, mas poderia ter uma referência mais direta pra mão. Tá? Vamos pro nosso desenho aqui que você mandou. Esse aqui. E eu vou tentar demonstrar algumas coisas, tá? Pera aí que eu preciso agora coletar algumas referências. E eu já volto. Trabalhei com isso com a Sula. A Sula também chamou atenção pra essa questão das mãos. Interessante. Ó. Pra falar de gestual, eu queria te mostrar uma artista chamada Claire Keane. Não sei se você conhece essa artista.
Mas ela é uma artista fantástica, que trabalhou para diversos projetos da Disney, né? Será que esse aqui é o site dela? Ah, acho que sim. O trabalho que ela fez para Enrolados. Esses trabalhos gritam gestual, né? Ela é filha do Glen Keane. Então você já conhece ela, o que é ótimo. Deixa eu pegar algumas outras refs. E o próprio Glen Keane também, né? Dá pra aprender bastante coisa com o próprio Glen Keane nessa questão do drapeado das roupas e das mãos. Então quando você pega o trabalho do Glen Keane, é um negócio de louco também, né? Ele é fantástico. O movimento que tem, né? Toda a força que tem na anatomia que ele desenha, nas mãos. Então eu pegaria para dar uma estudada nesses trabalhos de animação do Glen Keane, especificamente em como ele consegue trazer movimento para as mãos, deixar essas mãos naturais, ao mesmo tempo fortes, né? Não são, ó, isso aqui não é uma mão que é super natural, mas ela tem força, ela tem bastante gestual, né? É um exemplo. E o próprio gestual, né, da roupa das personagens. Mesmo que você tenha utilizado algumas referências para essas roupas, quando a gente vai traduzir essas referências para desenho mesmo, eu acho que seria interessante dar uma simplificada nas dobras das roupas. Então, quando eu tô falando de drapeado, eu tô falando das dobras das roupas, tá? Então, por exemplo, essas dobras aqui, elas poderiam ser muito mais simples e mais elegantes ao mesmo tempo. Essas aqui também, ó. Você tem muitas dobras que acabam fazendo um movimento muito repetitivo e com distâncias iguais, ó. Eu vou pegar essa distância aqui, ó. Olha a distância entre as dobras. Tá vendo como todas as distâncias são iguais? Isso chama muito atenção pra mim. É interessante quando você for fazer um desenho, evitar essas informações com a mesma distância, sabe? Ó. É basicamente as mesmas distâncias, e isso faz com que não fique tão natural, porque tá organizado demais, tem um ritmo muito certinho para algo que precisa soar aleatório, entendeu? Então eu vou sugerir algumas coisinhas aqui, vê se faz sentido, tá? Ó, para essa roupa aqui, a gente pode pensar numa forma grande primeiro. Quebrar algumas linhas paralelas. E dar uma simplificada, acho que não precisa de tantas dobras. Sempre que possível, buscar por algumas curvas também. Um outro exemplo pra mim é o braço do personagem aqui, ó. Olha como tem muitas linhas paralelas no braço desse personagem, ó. Até aqui a gente tem esse desenho no antebraço. Sendo que eu acho que se a gente... Pô, vamos pegar aqui, ó. Olha que interessante o desenho do Glen Keane. Olha como a gente consegue ver muito movimento e formas que não são paralelas. Ó, isso aqui é um ótimo exemplo, ó. É um braço esticado, mas ao mesmo tempo tem muitas linhas que se contrapõem, né? Olha o movimento. Sempre em S, ó, o braço dela esticado também, ó, tá? Então não é porque é a fera ou algo assim. Então talvez nesse personagemzinho aqui a gente pudesse tentar fazer algo um pouquinho mais... Vamos tentar fazer um negócio mais simplificadinho. E às vezes uma mudança de ângulo já basta, sabe?
Ah, mas parece que tá torto, mas essa aqui é uma estruturinha que a gente ainda vai desenhar por cima, sabe? Mesma coisa aqui. Quando for desenhar, sempre buscar por linhas que de alguma forma elas vão ter esse movimento aqui, ó. Isso ajuda bastante você a pensar em gestual, em movimento de linhas. E que se contrapõe também, de certa forma, ó. Que elas têm um fluxo, né? Evitar bastante esse tipo de forma, ó, que é um parênteses. Já viu o desenho que é assim? Isso não parece fluido, né? Não parece que tem gestual, certo? Sempre que a gente pensa em gestual, a gente pensa em algo fluido, né? Numa água se movendo, assim. Ó, agora que eu fiz aquele exemplo, percebe que tem bastante dessas formas muito paralelinhas aqui, ó. Aqui, aqui também. Então se a gente volta com essa linha, a gente também... Vamos tentar fazer aqui de novo, ó. E aí a gente pode voltar por cima e desenhar um tecido. Que tenha um caimento por cima desse braço dela. E tecido, eu gosto de pensar ele como se você tivesse sempre algum ponto de tensão, sabe? Sempre que você for desenhar tecido, pensar nesses pontos de tensão que vão gerar as dobras, né? As dobras vão ser derivadas desses pontos de tensão. E dar uma simplificada vai facilitar tanto a sua pintura também. Acho que aqui até poderia ser diferente, poderia ser o contrário. Que tenha um caimento, que tenha um movimento gestual. Um exemplo, né? Não precisa ser assim necessariamente. Mas é só uma exemplificação do que poderia ser, tá? O gestual do corpinho dela também poderia ser mais ou menos assim, ó. O corpinho dela tá um pouco duro. Ó, tem uma linha muito simples aqui. A gente poderia talvez trazer alguma dobra, alguma conexão do tronco. Tipo, isso aqui já resolveria pra mim. O cabelo dela ficou tão legal. Ele tá com um movimento muito bonito, ó. Tá com essa fluidez que eu tava comentando.
A dobra da roupa dessa saia também poderia ser mais simplificadinha. É simplificar mesmo. Eu acho que isso vem muito com o aprendizado de desenho gestual. Se eu pudesse te sugerir alguma coisa, seria isso especificamente. Já acho que vai melhorar bastante o seu trabalho. Começar a adicionar um desenho gestual na sua rotina, estudo disso, vai ajudar bastante, tá? E na pintura também, tá? Porque essa pintura, eu acho que ela tá um pouco complexa demais para você representar coisas que são simples. No caso da pintura, já que você vai para esse lado mais realista, porque os clientes gostam, essa pintura painterly, né, que mostra as pinceladas e tal, nesse caso, eu acho que você poderia simplificar um pouco a questão dos valores. Então, também simplificar, acalmar esses contrastes e muitos valores para representar um negócio simples. Se a gente olha essa imagem em escala de cinza, olha como o rostinho dessa personagem tá bem colorido, assim, tem vários contrastes, especialmente nessa parte inferior aqui, ó. Olha como tem bastante contraste aqui, aqui, aqui. Tem muitas formas e muitos contornos. Então eu vejo até linhas de contorno aqui, nessa parte, aqui, 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 né? Aqui. O que faz com que a gente tenha uma pintura um pouco complexa demais para representar algo simples. Então, se eu fosse pintar esse rostinho, provavelmente eu tentaria, ao invés de fazer mudanças de valor, ó, de claro e escuro, fazer só, às vezes, uma mudança de matiz. Então, vamos supor que você pintou o rostinho da personagem com essa cor aqui. E aí você quer mostrar que a bochecha dela é mais rosada. Ao invés de você vir para o vermelho e escurecer bastante, eu simplesmente adicionaria um pouquinho de outras cores, mas com o mesmo valor, né? Sem necessidade de você criar muitos valores. Porque eu vejo que você quer criar uma pintura colorida, por exemplo, como o Marco Bucci faz. Você viu um vídeo do Marco Bucci e curtiu pra caramba e viu que ele faz um monte de cor nas sombras, né? Pra sombra ficar bem colorida. O problema disso é quando você começa a gerar muitos valores diferentes, né? Então, o jeito de você remediar isso é, por exemplo, só mudando a matiz ou, aqui no Lab Slider, modificando apenas os dois sliders de baixo, né? Uma forma de você criar cores diferentes, deixar as coisas coloridas sem ficar gerando muitos valores. Para esse tipo de exercício, para melhorar nesse tipo de coisa, eu recomendo que você faça um estudo de simplificação de valores. Você já viu esse estudo? É um estudo que você pega basicamente uma foto e simplifica aquela foto para inicialmente 5 valores. Você vai escolher 5 valores numa escala de branco a preto. Então, alguns tons cinzas, pode ser branco 100%, pode ser cinza. E você simplifica esses valores. Isso vai te ajudar bastante a perceber como você pode pintar coisas complexas com poucos valores, tá? Então, nesse caso aqui, a gente poderia fazer uma pintura. Até nesse caso, ó, dá pra perceber que, por exemplo, não tem muito motivo de ter tantos valores aqui no pescoço do personagem. Se o pescoço dele fosse literalmente um valor só, eu não vejo problema nenhum, assim. Não tem por que mostrar todas, definir todas as formas, né? Até pelo contrário. Se a gente usar os mesmos valores para mostrar que ele tá soprando aqui, ó. E nesse caso, além desse desafio que eu falei, né, de fazer esses exercícios, aprender que menos é mais é muito importante, mas principalmente mudar o pensamento de contornar as formas e pintar coisas
para, ao invés disso, né, você muda para vou pintar luz e sombra. Essa mudança é muito importante de acontecer. O pessoal está sugerindo artistas do Lorcana como referência. Se vocês puderem mandar algum exemplo de artista aí, pessoal, para ela anotar. Não precisa de muita informação, né? Às vezes mais simplesinho já vai funcionar bem. E o rostinho dela a mesma coisa. O Nicolas Cole foi quem criou, né, esse estilo aí do Lorcana, não é? Tá vendo como a transição acaba ficando mais suave? Menos marcada. E a personagem naturalmente fica mais fofinha também. No pescoço dela, a mesma coisa. Não tem por que a gente ter tantas pinceladas que não estão necessariamente informando muita coisa. Elas estão sugerindo muitas formas, mas que são formas que, para uma criança até, não tem por que ficar evidenciando, sabe? Eu acho que seria mais ou menos esse o meu feedback. É algo pontual, mas que se você pegar pra estudar, eu tenho certeza que o seu trabalho, que já é legal, vai evoluir pra algo muito mais da hora, tá? Então, o que você achou? Me fala se eu tô maluco. Eu não li muito o chat, mas eu tava bem concentradinho aqui no Pentover, tá? Me fala aí o que você achou pra gente poder encerrar. Faz sentido? Faz um pouco mais de sentido? Eu dou muita pincelada mesmo. Então, não é nem a questão de usar muitas pinceladas, é... Quando for fazer uma pincelada, entender que cada variação de valor vai identificar uma mudança de plano, muito provavelmente. E para quem for visualizar a sua imagem, isso é ainda mais evidente. Tipo, a mudança de plano é muito clara quando você não está acostumado com a imagem. Quando a gente olha para aquela imagem que tem muita variação de contraste, muita variação de valor, parece muita mudança de plano, abrupta. Então fica um pouco... às vezes fica um pouco forte demais, assim, sabe? Eu falei vários pontos, né? Bastante coisinha, assim, mas acho que é legal como um feedback mais completo. Ajudou muito, Marco. Muito obrigado mesmo de coração. Eu fico com medo de ficar muito simplório, com efeito boneco e acabo exagerando nas pinceladas. E o desenho é o meu calcanhar de Aquiles. Não acho que é tanto assim, Julia. Não é. Eu acho que seu desenho é muito bom. Vendo, especialmente naquela questão da transição, seu desenho não é calcanhar de Aquiles de verdade. O gestual pode melhorar, mas é pra te ajudar a construir coisas que você não tem muitas referências, porque dá pra perceber que quando você tem referência, o desenho fica ainda melhor, né? Mas quando você vai criar coisas, por exemplo, as mãos, dá pra ver que quando você cria a mão, você tenta seguir muito uma formulinha, né? Mas se você não tiver muito desenvolvida na questão do gestual, do desenho gestual, na hora de criar alguma coisa que não existe, aí fica um pouco mais travado, as coisas parecem mais caixas, né? Ela fica parecendo tudo muito quadradinho. Então, para formas humanas, principalmente, é importante entender como trazer fluidez pro traço, para
figura humana. Vai ter uma evolução interessante no seu desenho se você colocar isso na sua rotina de estudos. Ok? Às vezes eu tenho medo da pintura ficar chapada, aí eu saio tacando pincelada para todo lado. Vocês querem... Isso que a gente está conversando agora, o que a Julia falou e o que a Uni também falou, vocês estão basicamente falando sobre brushwork, tá? E brushwork é importante... Deixa eu pegar aqui o melhor exemplo que existe pra mim de um bom brushwork, que é você entender o valor de todas as suas pinceladas, entendeu? Não é colocar pincelada por colocar pincelada. É entender que cada pincelada informa, comunica alguma coisa. Porque cada pincelada vai ter as suas transições. Então, não é só fazer uma pincelada, é entender que essas pinceladas vão gerar edges diferentes. E se você fizer uma pincelada, por exemplo, que vai ser no rosto do personagem e é um personagem infantil, é importante que essas pinceladas sejam mais suaves. Se você cria transições muito duras, muito marcadas, fica parecendo um rosto mais envelhecido. Então não é só colocar pincelada para parecer painterly. É entender qual é a transição que você quer fazer com essas pinceladas, tá? E o melhor artista, na minha opinião, sobre esse assunto, se chama John Singer Sargent, tá? Quando você analisa uma pintura do Sargent, que tem muito realismo, mas ao mesmo tempo ela é simples, é muito diferente de ser simplório. Vamos pegar para analisar, você vai perceber como é simples o trabalho do Sargent. Simples, né? Tem poucas pinceladas, só que são pinceladas certeiras, com um desenho muito bom, com uma estrutura muito boa, com a edge perfeita. Eu tenho um exemplo muito legal para isso que a gente está conversando, que é a Madame X, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês algo que é muito, muito lindo. Imagina se você tivesse que pintar um anel na mão de um personagem. Como que você provavelmente pintaria? Você tenta fazer esse exercício. Imagina, fecha o olhinho agora e imagina como que você pintaria um anel que está na mão de um personagem. Qual é o pensamento que você teria? Faria um cilindro, colocaria sombra, luz, um contorno, contraste, né, para reforçar que é metal. Deixa eu te mostrar como que o Sargent pintou um anel na mão da Madame X. Ele literalmente fez uma marca, uma pincelada com uma cor clara, um branco, ou uma cor mais amareladinha. Quando eu abri essa imagem de longe, você não teve a impressão que ela estava de anel? Entende que existe uma diferença muito grande de simplicidade e algo ser simplório? Entendeu? Ele entendeu que se ele tivesse contornado, feito um cilindro tal, ficaria exageradamente complexo. O Sargent não. O Sargent vai pintar uma mão e ele faz poucas pinceladas. Ele dança com o pincel, né? Olha o drapeado das roupas que ele pinta. Olha como é simples. E todas as pinceladas informam um ponto de tensão. Nesse caso, como tá tudo em sombra, ele esconde. Mas todas as pinceladas informam alguma coisa. Isso é trabalhar brushwork, tá? Isso é trabalhar brushwork. Ó. Olha em escala de cinza as transições de toda essa parte, da ponta da cabeça dela até a ponta do decote. Tenta pensar quantos valores ele colocou nessas transições. Olha como é sutil, como não precisa de muitos valores para você mostrar, passar a sua mensagem. Olha que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda, entendeu? É disso que eu tô falando, tá? De simplicidade de valores. É claro, nem todas as pinturas serão Madame X, tá? Nem todas as pinturas serão Madame X. Mas se você pegar qualquer retrato que o Sargent pintou, ó, aqui é um homem mais complexo, porque tem o bigode e tal, mas em questão de valor, olha como é simples em questão de valor.
todas as marcações e mudanças de valor, elas mudam o plano também. Ó, tá vendo? Como se muda do claro pro escuro, muda o plano, tá? Pontualmente, os highlights aqui que marcam bastante o rosto desse personagem, mas em essência, se você coloca isso de longe e olha isso de longe, são pouquíssimos valores. O rosto desse personagem aqui deve ter, tipo, de forma... Se a gente comprimir esses valores, a gente tem 4 valores principais. 3 principais e um quarto ali pra fazer umas transições mais suaves. Mas essencialmente são 4 valores aqui, nesse rosto. Entendeu? E olha o realismo que ele consegue trazer com tão pouco. Olha como ele não precisa contornar, delinear todas as formas. É demais, né? Então, essa é a minha sugestão para hoje. Estudem, façam estudos de simplificação de valores. Usem aí o Sargent como guia de vocês, caso vocês queiram ir para algo mais realista, tá? Para mim, ele é o maior mestre que teve, tá? E uma outra artista que eu amo muito na questão das edges, das transições, é a Cecilia Brooks. Está falando errado. É Leviosa e não Leviosa. A gente já falou várias vezes dela também nas lives, mas a Cecília, olha essa pintura, cara. Ela pra mim é uma mestra das transições, das edges. E ela, o mais legal do trabalho da Cecília é que ela brinca. Parece que ela tá num parque de diversões. Toda a pintura dela parece um parque de diversões pra ela experimentar coisas, entendeu? Olha a mão, coisa mais linda. E olha as transições, como questão de claro e escuro, ela exagera. É demais, o trabalho dela é sensacional. Ela é uma das minhas artistas favoritas também. Essa pintura, pra mim, é demais, cara. Eu uso essa pintura na aula de edges do meu workshop lá da ICS. Não é à toa, cara, porque pra mim, uma aula isso aqui. Essa aqui, eu adoro esse retrato que ela fez também. Muito bom. Infelizmente, as reproduções das imagens, das pinturas dela, não são tão boas, né? A gente não tem... Eu não tenho tantos registros bons aqui. Até queria que alguém me mandasse uns melhores, mas... Olha esses trabalhos. E olha como ela brinca com as cores, ó. Essa aqui, pra mim, é uma das melhores que tem. E olha a questão de valor. Demais, né? Demais. Bom, mas esse feedback já tá ficando muito longo. Julia, acho que é isso, então. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que tenha inspirado aí você buscar outros estudos, mas de verdade já é muito... Já o seu portfólio já tá muito legal, assim, acho que... Mas tem como evoluir, com certeza, tem bastante coisa que você pode pegar pra estudar e tal, que vai dar uma encorpada no que já tá legal, beleza? Então, ó, Eu quero aplausos, obrigado por ter enviado aí, obrigado pela confiança. mais alto. E bons estudos, e bons trabalhos também, tá? Valeu. Cecilia Beau. Cecilia Beau.